Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office com patrocínio da Cavalete, e hoje nós temos como convidada aqui a arquiteta Estela, da AW Arquitetura. Estela, obrigado pela presença, pelo aceite. Obrigada eu. Bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. O Mai, Gustavo, Naga. E eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória e do escritório. Tá bom. Então, eu sou Estela Teodorax, né? Eu sou formada em arquitetura pelo Mackenzie e eu tô na TIE há 27 anos. Eu brinco com as pessoas que eu nasci lá, para as pessoas não começarem a falar, né? Praticamente nasci lá. Mas o que foi muito bom nesse crescimento todo, porque eu passei por todas as fases de arquitetura, né? Eu entrei lá, eu era estagiária. Então, eu comecei a entender o que era essa área corporativa, né? Antes disso, só um parênteses, eu fiz um estágio já no primeiro ano de faculdade em arquitetura de lojas de shoppings. Tá, então, varejo. eu estava na parte de varejo, e trabalhei lá 2 anos e já vim para a TIE. Foi quando algumas arquitetas que estudavam comigo já estavam na TIE. A TIE era o que tinha 40 pessoas e me chamaram para ir lá para estagiar. Então eu comecei a entender o que era essa área de escritórios, né, interior de escritório. Depois com um tempo, eu virei arquiteta, né, fui efetivada e fiz alguns projetos na parte de arquitetura. Na época, a gente usava até o AutoCAD. Depois que eu virei gerente, né? Não tinha coordenador, já era gerente. Gerenciava alguns arquitetos. Aí a gente começou já a incorporar o Revit, né? Que trocamos praticamente toda a plataforma do escritório inteiro para Revit. Já aprendi. Eu falo hoje que eu fiz curso de Revit, mas aí eu já, de lá, virei diretora de arquitetura, né? E hoje eu lidero assim, toda a área de arquitetura da TIE Von Hatt. Quantos anos tem o escritório? A TIE tem 30 anos, 30 né? anos. Fez 30 anos o ano passado, que a gente fez até uma comemoração, fez um livro em comemoração aos 30 anos. E então eu praticamente peguei do começo da TIE Von Hatt, né? Onde aí o Ivo e o Sérgio se juntaram e começaram a desenvolver todo esse trabalho. Então, assim, nessa época, antes até de eu entrar, né, os escritórios estavam já solicitando e pedindo várias configurações diferentes. Na época, você tinha empresas de mobiliário que tinha divisórias, eles vendiam divisórias altas, baixas, era aquele escritório com estações em L, como que compacta, o espaço era totalmente... Era uma outra concepção. Uma outra concepção. Mas enquanto os outros escritórios de arquitetura faziam um pouco de tudo, o que eles falaram? Vamos se especializar em alguma coisa, né? Não vamos fazer de tudo. Porque a gente se especializa e foca naquele negócio. E aí foi focado em interiores de escritório. E de lá que surgiu tudo. Por que não criar uma metodologia, processo? Então, na TIE, tudo que foi desenvolvido foi uma metodologia própria. Isso daqui permeia até hoje. Claro que tem algumas adaptações nas mudanças que tem. Então, é adaptado, readequado, né? Mas essa metodologia, ela permeia e todo mundo que entra faz treinamentos e tudo para entender essa metodologia, e o vocês processo. mesmos vão para fora para estudar o cliente e a empresa de fora para estabelecer um projeto para cá, né? Sim, um Isso projeto é uma para cá. dimensão. Só para entender, então, só recapitulando um pouco, aí lá atrás começou com especializar, então, na parte de interiores de escritório. Foi o que foi o nosso carro-chefe, né, durante muito tempo, e é onde a gente conquistou vários clientes, que inclusive até hoje permanece esses clientes. Quer dizer, foi tanto
a confiança, né, no processo, na metodologia, era muito forte. E na época, então, você vendeu um projeto onde era lastreado num cronograma, num budget, que hoje todo mundo, né? Mas na época, lastreado num cronograma, num budget, onde a gente assinava um contrato falando desse, eu te entrego naquele prazo e naquele budget, isso daqui foi muito valorizado. E ganhamos, sim, bastante experiência. Acho que é um modelo de negócio que nem existia. Era um modelo de negócio que nem existia, começou aí, várias empresas aí começaram a copiar e a gente começou a evoluir, a procurar como que a gente ia inovar, né? E todo ano eu vou falar que a gente tem um comitê onde se junta e fala qual que vai ser a próxima inovação e o que nós vamos fazer, e olhando sempre para o mundo, para as transformações, né? Para o mercado. Isso é prática lá dentro de ficar atenta para inovar. Sempre, sempre. Inovar em tudo, inovar tanto na arquitetura, olhando, né, como estão as empresas, como que está o momento da história, né? Pandemia, pós-pandemia, então, como que é. Saber, e assim, olhando também para processos, né? Não só inovando em tudo. Porque como 27 anos de jornada, né? Lá atrás era um conceito, né? Hoje mudou e pós-pandemia completamente, né? Uma mudança bem radical. E agora está mudando de novo. Então, o que vocês estão na ponta, criando, desenvolvendo, projetando, conceituando? Antigamente, antes da pandemia, né? As empresas, elas queriam que cada metro quadrado daquela laje era assim, essencial, e quanto mais pessoas eu colocar naquela laje era o ideal, né? Com poucas áreas colaborativas, tanto é que a gente via as empresas, né, de imobiliário fazendo estações de trabalho, qual que era o conceito das estações de trabalho, como que se economiza. Então, daquelas estações lá atrás em L, as estações em plataforma economizavam espaço. Então, quanto mais estação você colocava, melhor, e é o que queria, olhando muito para o espaço físico que você pagava. Após a pandemia, né, com o retorno, todo mundo foi para casa, a gente sabe, viveu outro momento nas suas residências, né? Quando voltou, tinha que atrair essas pessoas de volta, e aí todo mundo sabe o que a gente precisava. Era atrair as pessoas, tornar o espaço mais humano, trazer toda a parte de bem-estar. Então, menos estações de trabalho por conta do home office, né? Que existia um home office muito grande. Às vezes era 4 dias em casa, 1 no escritório, ou 3 dias em casa, 2 no escritório, o máximo que era. Então, a gente tinha que atrair as pessoas para o escritório. Então, a gente colocava o que era importante: áreas de encontro, áreas de treinamentos, áreas colaborativas, salas de reuniões, phone booth, para você interagir com as pessoas que estavam em casa e fora. Mas o principal foco era encontrar as pessoas e trocar cultura, né? Como que você vai se identificar com aquela cultura. Agora... E eles foram diminuindo os espaços, porque não tinha, então, aqueles espaços que sobraram, era para fazer esse tipo de... Eles tinham que dar um bem-estar e trazer um home feeling, trazer a biofilia, que a gente sempre fala, para dar esse bem-estar, essa cara de que estou saindo de casa, mas eu quero me sentir confortável no escritório. Hoje, mudou um pouco isso, né? As pessoas querem os colaboradores de volta ao escritório. Hoje é uma proporção maior, eles vão 3 dias no escritório, 2 em casa, ou até 4 no escritório em casa, algumas empresas, e isso varia por área também. Eu vejo lá na TIE também, tem áreas da arquitetura que conseguem ainda por departamento, né? Não é, tem áreas que 100% tem que estar presencial. Isso também na empresa a gente precisa entender quais departamentos tem home office, quais não tem. Às vezes diretores, gerentes têm que voltar 100%, outros não. Varia também de segmento, banco, área jurídica, advocacia, tecnologia. Então, isso também varia. A gente tem até um benchmark, como funciona isso, né, para entender.
E hoje, o que eles querem trazer? Começa a ter um híbrido disso. Porque com a volta, eles querem voltar com as estações para caber mais pessoas, né? Porque às vezes você tem um dia que vem todos, né? Vem todos. E o que você faz quando vem todos? Então, você tem que acomodar todos no escritório. Então, aumentar as estações de trabalho, mas... e aumentou também áreas de alimentação. Áreas de alimentação ficaram super valorizadas, porque as pessoas hoje querem comer no escritório, antes comiam na sua casa, eu não quero sair para comer, eu quero esquentar minha comida. A própria tia, a gente teve que expandir uma área da área do restaurante, de alimentação, para poder atender essas pessoas comer no escritório. E é onde você também encontra outras pessoas, né? Socialmente. Então, essas áreas cresceram bastante. Os escritórios agora, eles têm que ter mais hospitalidade, né? Então, onde você encontra, continua, claro, com bem-estar, área de relacionamento, esse lado humano, mas assim, você tem que se sentir confortável, mas sabe, como se você estivesse num hotel, tá bem. Quando você vai viajar, você fala, puxa, que gostoso tá aqui, né? Então, áreas de treinamento continuam, e tem muitas áreas de treinamento com divisórias componíveis que se juntam, formam áreas grandes, auditórios. Arquibancadas. E os estúdios. Estúdios permaneceu logo após a pandemia até hoje. Estúdios todo mundo quer implantar estúdios, escritórios, essa área que tem podcast, enfim, entrevistas, isso todos. Puff colorido, ping-pong, escorregador. Passou? Eu vou falar, passou um pouco. Ping-pong, escorregador, dificilmente a gente faz uma área assim que tenha jogos. A não ser que é uma grande empresa, um monousuário, que tem bastante espaço, que deixa uma área, no térreo, uma área mais isolada para fazer uma área de jogos, mas assim, hoje virou bem menos. É cringe. Eu vou te falar, faz muito tempo assim que não é pedido. Escorregador também, muito menos. Estela, e o cliente sabe o que ele quer ou não sabe? Você que tem que induzir ele para ser mais assertivo? Depende. Assim, tem clientes que a gente fala, nossa, a gente nunca recebeu esse briefing tão completo que nem você está dando, né? Que já tem na cabeça um briefing completo, isso é fantástico, que a gente tem lá. Agora, a maioria não tem, só que a gente tem uma série de metodologias, né? Processos que a gente tenta captar corretamente essa informação. Isso é muito importante, porque às vezes você não explica direito, ele fala, eu quero isso, mas não sabe exatamente o que é. A gente acaba mostrando por números, por benchmark naquele setor. Então, você tem lá um telecom, o que mais usa, o que tem, se funciona ou não, e a gente começa a explorar, tem uma série de questionários, workshops que a gente faz e tudo, que a gente consegue captar essas informações. Então, eu vou te falar, a maioria não tem esse briefing completo, o que tem é raro, mas às vezes eles têm, só que a gente pode ajudar, assim, oferecendo novas áreas que eles não tinham pensado. E por que não isso não melhora a nossa funcionalidade, a nossa produtividade, e é bom para o processo. Agora, você falou bastante você falou agora puffs coloridos, essas áreas colaborativas. O que eu vejo também, áreas colaborativas muito abertas, próximas às áreas de trabalho, isso daqui também agora incomoda um pouco ter essas duas áreas muito próximas, né? Elas são muito bem-vindas, mas a gente precisa ter uma espécie de isolamento para isolar essa área de foco, né? E geralmente você conversa com quem no briefing? É o CEO, CFO, pessoal de RH? Facilities, RH. A maioria das vezes, facilities, RH. Achei RH importantíssimo a gente conversar, porque eles trazem uma visão do que eles querem para as pessoas mesmo, né? O que eles estão buscando, quais são as metas deles e tudo, em relação também às pessoas. Então, a área de RH acho importantíssima, e eles que passam bastante o headcount, o programa de necessidades. A gente gosta de conversar com mais pessoas possíveis. Agora, para a gente também, uma pessoa
que está numa diretoria ou o próprio CEO é importantíssimo para entender a visão dele, né? O que ele quer realmente passar, quais são os planos dele para o crescimento da empresa, o que ele quer passar para os colaboradores, o que ele quer passar para os clientes que ele recebe. Eu acho importantíssimo. Nem sempre a gente consegue. A maioria das vezes a gente tem reunião lá com facilities, com RH, a gente pega um briefing e a gente vê, às vezes, quando a gente apresenta isso para um CEO, às vezes um entendimento é diferente e a gente tem que rapidamente fazer uma readequação para poder também atingir as expectativas dele, né, como líder do negócio. Então, assim, a gente procura muito entender o negócio, que momento que esse negócio, que momento que essa empresa está, o que ela quer mostrar, né, aonde ela quer chegar e mostrar isso. Então, assim, quanto mais pessoas a gente falar, melhor. Mas a gente sempre tem que saber quem é o decisor. Né? Claro. E é sempre bom quem está perto do decisor ou o decisor nas conversas. Sempre. Né? Sempre. Sempre porque é lá que a gente sabe exatamente o que ele espera. Não, e além disso, na verdade é isso, né? Você faz um projeto e chega lá no topo, não é bem isso que eu pensava, né? Ou até uma coisa boa, não era bem isso que eu pensava, mas ficou melhor do que eu pensava. Ficou melhor do que eu pensava, Vocês têm grandes projetos, né, que foram realizados durante esses 30 anos. Né? Tem bastante. Muito. A gente tem bastante que a gente faz. O que é legal, os grandes projetos, sejam eles grandes projetos ou os pequenos projetos, que nem eu falei, a gente usa essa metodologia de trabalho e a gente usa todos os nossos recursos para um bom entendimento de briefing. A gente tem internamente uma área de arquitetura que eu tenho lá hoje um paisagista, está junto com a gente, eu tenho lá uma pessoa de luminotécnica que nos apoia em todos os processos. Então a gente pega esse briefing, a gente se reúne, faz um grande brainstorming. Hoje, o ano passado a gente criou, não sei se vocês sabem, uma área de comunicação visual e branding, que é a Biome, né? Ela também nos apoia e está com a gente sempre desde o início do processo, então captando. Eu acho essencial isso para a gente mostrar para o cliente junto com essa parte de branding, comunicação visual, para ele se enxergar dentro do espaço, né? Quer dizer, não é um espaço qualquer, é um espaço que tem a tua cara, tem a tua cultura. E a gente tem feito grandes projetos, pequenos projetos também, né? Tem clientes antigos que às vezes querem fazer apenas uma modificação, uma expansão, a gente atende também, quer dizer, fiéis aos nossos clientes, né? Quantas pessoas hoje na equipe? Na TIE? Na TIE. Hoje na TIE somos aproximadamente 1.200, 1.100, hoje bateu 1.170 e poucas pessoas, fala aproximadamente 1.200, entre diversas áreas, né? A gente tem algumas verticais, que a gente chama, né? Alguns núcleos, tem núcleos de interiores, a gente exatamente segmentou em núcleos para poder ter um atendimento especializado para o cliente, aquele núcleo que atende aquele determinado cliente e o núcleo todo que pega poucos processos para poder estar dedicado do começo ao fim nesse processo. Então, os núcleos... Assim como o design também colabora muito com você, o cenógrafo muitas das vezes pode colaborar também, muito com você, muito, né? muito. Eu acho muito importante. E essa iniciativa de vocês pesquisarem, irem buscar esses profissionais para se aliarem nos projetos é muito interessante e pioneiro. É bom que cada um vem com uma ideia, então ele agrega valor no projeto, né? Quando eu falo de um paisagista, luminotécnica, o cenógrafo, design, a gente tem uma série de arquitetos, vários arquitetos conceituadores, cada um com o teu estilo, né? A gente chama de arquitetos conceituadores, cada um com o teu estilo, então um mais minimalista, o outro mais disruptivo, o outro mais conservador, que a gente consegue, através do entendimento do cliente, da cultura e tudo, alocar conceituadores específicos para aqueles processos. Então, não é uma arquitetura autoral, que é só aquele estilo que a gente faz. A TIE Isso é bem interessante. É conhecida por conta dessa diversidade, né? É que a gente acha que o importante aqui é
entender o que o cliente quer e, claro, com nossa capacidade, nosso know-how, com tudo que a gente dá de pesquisa, agregar valor para eles, né? Sem esquecer, obviamente, da combinação da arquitetura, da engenharia e do budget, do custo que ele quer. Não adianta você inventar, se não quiser. né? Um grande diferencial de a gente ter a arquitetura, a construtora e toda a área de engenharia dentro do escritório facilita e ela consegue encaixar um bom projeto com uma engenharia totalmente Execução. conectada e com budget, né? Que a gente tem no cliente, ou que a gente saiba que ele quanto quer gastar. Por quê? Porque se você faz um projeto que é muito mais caro do que ele quer, mas que ele amou, depois para você ir cortando e fazer reengenharia, frustra muito. Então, essa arquitetura e engenharia dentro de casa já nasce Alocada para aquela verba. já nasce alocada para aquela verba, que é diferente de ter separado. Porque às vezes a arquitetura faz, depois você tem que pegar e fazer a reengenharia do projeto. Não, sem dúvida é uma solução que deu muito certo, tanto é que a maior empresa de arquitetura e engenharia são vocês. Né? E nós temos Disparadamente. também, isso daqui é muito bom, vários consultores, além de paisagem, consultores técnicos. Então eu tenho lá o meu consultor específico de ar-condicionado, de estrutura, de acústica. Acústica, a gente tem Luminotécnica. visto um tema muito importante, porque os espaços estão abertos, as lajes estão abertas. A gente tem que fazer cada vez mais calls, né, com pessoas home office, com essa... Então, a acústica, assim, é também muito importante. Isolamento Então, a gente acústico, tem térmico. isolamento acústico, térmico, né? Tem também o nosso profissional de sustentabilidade, LEED, né? Para a gente poder, não só LEED, Você tem como um todas as... consultor lá dentro. Um consultor interno que nos apoia em todas as certificações, né? Hoje a TIE é o escritório que tem mais as certificações LEED, a gente tem WELL, FitWell e outras certificações, AQUA, enfim. Vocês têm outras vertentes além da arquitetura, né? Tem a engenharia. Nós temos vertentes de arquitetura, engenharia e a construtora. E nós temos alguns, eu estava até comentando, acabei, alguns núcleos. Aí, com o tempo, lembra que eu falei que lá atrás a gente só focou em interiores de escritório? Com o tempo, os clientes, eles gostavam tanto desse processo, da metodologia que funcionava, adquiriram tanta confiança que eles falaram, por que não fazer um residencial, minha casa? Por que não fazer um edifício? E a gente entrou com a parte de edificações, então hoje a gente tem uma área de predial, que faz prédios, né, residenciais, corporativos. Tem, inclusive, a nossa incorporadora, hoje a W Hilt, incorporadora, onde o nosso núcleo de predial faz todos os prédios dessa incorporadora, os projetos. E temos antes da pandemia, entramos com uma vertical inteira de educação. Quer dizer, a gente viu que, assim como os escritórios, as escolas também, escolas e faculdades, né, toda essa área de educação também estava num momento de mudança, né? O aprendizado mudou também, não é? Aquele aprendizado que o professor está lá, que fala e os alunos ficam prestando atenção. Há também uma colaboração entre professor, aluno, entre todos. Então, as salas de aula tinham que se transformar. Salas de aula, os espaços externos, né? Tudo. E aí começa uma escola mudar, uma faculdade surgir, e isso vai chamando os outros. Então, Isso, até hoje é um mercado muito forte. Essa questão de escola, isso me chamou a atenção quando meu filho estava na faculdade, porque ele fazia aula online. Pois é. E as apresentações eram numa tela digital. E eu venho de uma outra época, né? Que era GIS Que era GIS, que tinha um professor ali na face, você tinha que ir. Eu olhava aqui e falei, cara, como é que você aprende num negócio desse? Porque Eu não sou mais consigo. moderno, eu usava transparência. Você já estava num momento mais... Eu sou da época do mimeógrafo. Então, a gente percebe, vê, inclusive, hoje os novos conceitos de escola, como vem sendo
projetados, né? Porque as crianças estão todas elas com tablet, com coisa digital na mão. Não, tudo. Os espaços mudaram totalmente, até das escolas e tudo. As circulações não são mais meramente circulações, tem outras atividades acontecendo nas circulações das salas de aula. E aí a gente criou esse núcleo só de educação, que também tem um trabalho muito grande de pesquisa lá fora, do que está acontecendo nas escolas, né? Até para trazer, claro que assim como alguns segmentos do escritório, existem também escolas com metodologias diferentes. Então tem metodologias que a gente precisa entender cada metodologia para projetar os espaços, né? Também A arquitetura da educação está crescendo bastante. Bastante. Porque estava muito retrógrado, né? A escola era uma construção muito retrógrada, muito atrasada. Na área de hotelaria, vocês têm intervenções também? Então, a gente também começou a pegar um pedaço dessa área de hotelaria. Estamos com um projeto muito grande agora, implantando aqui lá no Rio. Também na parte de hotelaria, e estamos entrando sim com essa parte de interiores, né? E áreas comuns de hotelaria. E também principalmente na parte de construção também. Construção também. De interiores. E retrofit. A gente também tem uma área grande de retrofit. Retrofit. Então, o que a gente viu a necessidade? Quem faz interiores, às vezes peca em algumas coisas de áreas externas. Retrofit são outras, né? Técnica é outra. A gente tem que ter um conhecimento diferenciado. Então, juntamos um núcleo só de retrofits, que tem um conhecimento especializado, né? No fundo, dos dois lados, tanto de interiores como de área de predial, em reformas. E hoje é um núcleo também com bastante projetos em desenvolvimento e demanda. Para desenvolver. Então, também estamos assim, evoluindo nessa parte também da engenharia, construção, toda essa área de retrofit é uma demanda bastante grande. O centro de São Paulo vai passar por um grande retrofit, né? Vai passar por um grande retrofit, o centro de São Paulo também. E vocês estão se preparando para atender essa demanda também? A gente atende várias demandas. Eu não sei exatamente se vamos atender a demanda da revitalização do centro de São Paulo e dessa área de retrofit, mas a gente pega, inclusive, galpões. Um exemplo aí foi do Mercado Livre, que a gente fez toda a implantação na época. Era um galpão, fizemos toda a implantação, o retrofit, o core shell, né, para transformar ele no escritório. Fizemos toda a parte de interiores para abrigar aí mais de 2.000 colaboradores, e hoje nós estamos fazendo a expansão. Você está fazendo a expansão, né? Estamos fazendo a expansão para construção de um novo prédio, expansão de mais 800 colaboradores. Osasco. Onde é a Melicidade. Acho que até uma preparação por causa do Black Friday, né? Sim, tudo tem que estar pronto rapidamente, né? Mas... tem tempo de sobra, né? Mas é uma construção maior, né? A gente visitou, não vai estar pronto agora, mas... A gente acabou visitando o Mercado Livre, para ter uma ideia, né, de logística, o que acontecia lá dentro, pra ver, né? É um mundo lá, né? É um mundo. Na verdade, lá é uma cidade, né? Então, é um primeiro mundo, né? É uma cidade. E você sabe que com essa implantação que a gente fez lá, eu não sei se vocês conheceram, tem uma área inteira de café no centro. Ela está totalmente ocupada por pessoas, colaboradores, trabalhando. Assim, é muito impressionante. É a questão de ocupação, então teve a necessidade de se expandir. O Mercado Livre vem da Argentina, né? Sim. Acho que a maior operação está hoje no Brasil. A maior operação está hoje no Brasil, é incrível. Sim, admiro bastante. Enfim, e a gente hoje lá no escritório, então tem todas essas vertentes, né? E tudo isso lastreado em todas essas consultores que nós temos, toda a parte de arquitetura. Agora, me fala uma coisa, porque são quase 1.200 pessoas, né? Como é que faz essa gestão, integração, conflitos, né? Eu vou falar que não é fácil. Não é. Não é fácil, mas eu vou falar, a gente tem um
a gente tem profissionais muito bons, sêniores, capacitados. Eu tenho até orgulho de falar, porque desenvolvemos bastante eles. Quer dizer, a gente tem lá, até comentei com vocês, a Academia AW. Sim. Tem uma série de treinamentos que a gente dá, são treinamentos semanais, seja da área de arquitetura, de engenharia, construtora, como engajar com a nossa metodologia, projeto e com os conceitos aí de arquitetura e construção. Desenvolvemos algumas ITs também, instruções técnicas, para poder saber como que a gente vai construir cada coisa. Então, todos esses processos, isso daqui já ajuda bastante a deixar todo mundo no mesmo... afinados no mesmo processo. E é claro que a gente tem reuniões constantes, semanais de alinhamento, para poder também encaixar as pessoas, né, no processo, deixar engajadas e também na mesma metodologia, na mesma sintonia de todo mundo. Tanto arquitetura como consultora. A gente fala bastante, tem essa arquitetura, faz a construtora, é muito alinhado, é um trabalho muito colaborativo. Então, mesmo que a gente tenha que fazer alguma modificação, a construtora nunca faz sem antes alinhar com a arquitetura, porque eu, inclusive, que olho para todos os projetos, eu prego muito que aquele projeto não seja desvirtuado do que foi conceituado no início do projeto. Eu fico muito no pé. Bom, se a gente precisa fazer pensar em alguma coisa e mostrar para o cliente como que a gente vai fazer de forma que eu não perco aquele conceito. Porque a gente tenta preservar o conceito do começo ao fim. Isso... porque você é diretora de várias verticais, né? E de vários núcleos, você sabe. Exato, da arquitetura. Então, você acaba... E acaba olhando com um padrão geral, né? Então, como que a gente vai desenhar, como que vão tornar mais eficiente, eficaz, né? Na produção de desenhos. Hoje a gente usa bastante a tecnologia e a inovação para tornar os desenhos, os processos mais eficientes. Então, no desenho, a gente tem como que a gente faz, aí tem uma técnica, como que a gente constrói determinadas famílias, objetos ou processos que tornam-se mais rápidos e que dê maior produtividade. Então, a gente olha para isso. É engraçado que eu sou arquiteta, mas a gente tem que olhar para tudo, né? Não só para a arquitetura, mas para todo o processo, todo o ciclo, estratégia e deixar o projeto bonito, mas ao mesmo tempo ele eficiente, né? Perdão. Essa academia que você falou, ela funciona lá dentro do escritório? Internamente. Não, internamente. A gente debate quais temas que nós vamos ter. Tem temas fixos, né? Que a gente fala, temas fixos, até de processos, temas ar-condicionado, como são os sistemas de ar-condicionado, elétrica, a mesma coisa, acústica, acessibilidade. Então, quais são as normas de acessibilidade, as normas principais, coisas, e vão se renovando, então, como que elas estão. E a gente tem uma grade de treinamentos e é constantemente treinando. Que cuida disso. Não, a empresa inteira cuida dos treinamentos e é comum para a empresa inteira. Então, eles vão lá e assistem aí todos os núcleos que assistem em suas determinadas áreas de treinamento. Então, isso aqui é um processo de desenvolvimento das pessoas muito grande, né? Acaba saindo de lá que o retorno é muito bom. Porque, ao mesmo tempo que alinha com a técnica, com a arquitetura, alinha também com os processos e metodologia. Porque eu falo, as pessoas que entram na TIE sabem, a gente seleciona os melhores profissionais, mas eles têm que também entender da metodologia do processo para poder operar. Eu peguei aqui algumas palavras que você falou: tecnologia, inovação e disruptivo, né? Quando a gente fala essas três palavras, geralmente a gente associa startup, né? Existe algum trabalho de vocês junto a algumas startups? Vocês se aproximam para pegar algumas ideias, fomentar algumas para essa área?
A gente tem com startups também, e a gente tem um grupo interno de inovação que está constantemente em contato, né, com essas startups e também olhando para o mundo, para a inovação. O que a gente pode pegar e aplicar internamente de novo, para olhar para a eficiência de processo, porque, né, inovação, tecnologia, tornar o processo mais eficiente. Como que a gente traz para dentro do escritório? Então, a gente tem esse comitê, né, que a gente chama de inovação, que está antenado em todas as mudanças e todos os aplicativos e tudo do mercado. E a gente acaba desenvolvendo coisas até internamente, aplicativos internamente para controle de projeto, controle da obra, controle de fornecedores, controle de processo. Tem alguns que acabam implantando e criando os nossos próprios, além desse compartilhamento com outras, né, empresas. Então, é um desenvolvimento muito grande que a gente tenta estar sempre à frente aí para poder melhorar, né, processo, principalmente melhorar processo. Posso dizer que aqui é uma academia. Não só também uma academia. Não, porque acho que no tamanho, né, e na proporção de projetos, assim, você tem que estar sempre atualizando a equipe realmente nisso, porque você não pega por mais que você traga um profissional capacitado, ele sempre vai ter que sofrer melhorias naquilo e se adaptar a alguma coisa de processo, não é? Eu vou falar, a gente está em constante transformação. Às vezes até algumas pessoas falam, mas de novo. A questão é que a gente não pode parar, né? Tem que correr atrás de tudo. E o mundo parece que muda a cada minuto, né? Então, você tem que correr atrás e a gente tenta o máximo possível transferir também para as pessoas, né, que trabalham conosco essa inovação e o desenvolvimento de pessoas. Eu falo que a pessoa sai bastante preparada. Por isso que eu falo, fique ativa, porque passa por todas as fases de projeto, você acaba se tornando profissional. Uma coisa muito boa que, aí eu vou falar em termos para os colaboradores da TIE, é que tem um plano de carreira muito bom. Então, muitas pessoas que nem eu, que estão lá, arquiteto, que viram gerentes, profissionais que viram diretores. Então, assim, eu tenho orgulho de falar que nós temos colaboradores muito competentes, profissionais e sêniores, e mesmo os que entram, eles são capacitados a um dia virar isso, né? E é difícil reter esses talentos dentro da empresa durante muito tempo, né? Pois é, mas por isso que a gente fala, com essas oportunidades que tem, retém mais do que... Não, mas a gente entrevista vários profissionais aqui, né, no programa. Uma grande maioria passou pela E jornadas longas, não são jornadas assim, longas. Né? Não foram assim, passei pela TIE e fiquei 3 meses, nada disso. Eu que não sou da área, acabei conhecendo a TIE por terceiros, né? Pois é, né? Veio aqui fazer entrevista. Porque a gente sempre pergunta a sua trajetória e tudo mais, e a grande maioria, por isso que acho que virou uma escola, virou uma academia, virou uma referência, né? Não só no Brasil, acho que na América do Sul, acho que é o maior escritório de arquitetura. Sim, é o maior escritório de arquitetura. Talvez da América Latina. América Latina, do mundo eu não digo, mas... Talvez não. Então, mas com 1.200 funcionários, né? Não só pela quantidade de profissionais, mas eu acho que juntando o tamanho do escritório, né? Os projetos de vanguarda. Hoje a gente rodou mais de 32 milhões de metros quadrados. Tem e um market share que eu tenho orgulho de falar, porque a gente faz pesquisas mensais, né? A gente tem um market share aí de uns 50%, 53%, mais de 50% de... A gente fala, a cada 2 escritórios, a TIE faz. Basta dizer pelo menos. Que o segundo maior escritório de arquitetura do Brasil, na minha cabeça, não tem mais do que 80 funcionários. Exatamente. Então é um desafio grande, mas eu acho que tem aí uma gestão muito forte, né? Em cima disso, com processos e tudo. E a gente está cada vez mais desenvolvendo, olhando, né, para
futuro. É importante falar também aqui esse ano, muitas pessoas falam, ESG, né? Tô aí desenvolvendo sem saber muito e sem falar muito sobre isso. E a gente está aprofundando, claro que somos bem embrionários, mas estamos iniciando com uma pegada muito forte, também com um comitê de ESG dentro do escritório, uma pegada muito forte olhando para todas essas vertentes, né? Então, do lado de meio ambiente, controle de resíduos, tanto dentro do escritório, a gente tem dados, planilhas, dentro do escritório como em obras, né? Controle de caçambas e tudo, que você já olha e você já fala, tá fazendo alguma coisa, não é só dizer por dizer que tá alinhado, né? Ao contexto de ESG. Então, a gente tem muito forte isso, muito forte um approach até com os fornecedores e até com dados percentuais para... Mas acho que o próprio cliente também exige isso de vocês, né? Exige, mas é isso que eu estou falando. Algumas empresas dizem que tem Não, isso, mas não sabe, desenvolvem, entendeu? isso Então, é claro que a gente está embrionário, alguns exigem, mas assim, a gente está firmemente atrás disso para ter dados e já desenvolvemos desde o começo do ano para cá bastante coisa. Parte de governança também, um compliance com todas as regras internas e tudo, com parte de social, segurança do trabalho, isso daqui é muito forte, isso na TIE é bem forte, é um departamento só, olhando para saúde e segurança, com dados, com todo o controle. E também temos, esse ano, consolidamos o Instituto AW. A gente tem o Instituto AW, isso poucas pessoas sabem, mas é focado só em educação em crianças carentes, né? A gente tem esse ano, pouco ano mais passado. Sobre isso, pra gente até. Então, ano passado a gente cuidava de 150 crianças. Esse ano o objetivo era 300, a gente chegou em 300. O que a gente faz? A gente tem um instituto onde a gente apoia 2 ONGs, então crianças carentes, né? Normalmente contraturno. E a gente faz todo o apoio dessas crianças, patrocinando as aulas de artes, aulas de música, ajudando na reforma do local, dando computadores e tal nessas ONGs. E também através de projetos sociais, através de leis de incentivo e tal. Sim. Então, o Instituto, a gente faz várias campanhas internas de apoio, os colaboradores são voluntários, alguns ajudam bastante. Isso daqui a gente quer cada vez mais crescer também para ajudar, né? Acho que é importante a gente dar aí um retorno para a sociedade. É isso que eu falo, o retorno para a sociedade. Isso. Sem contar que a ação de voluntariado também quando a empresa ajuda, estimula, ajuda a reter o colaborador também. Pois é, né? Você engata. Isso. E por falar em colaborador, falar em aprendizado, eu imagino que vocês não tenham medo de perder talentos, porque pior que perder talentos é perder a capacidade de formar talentos, né? Então, acho que tem isso. E os jovens talentos que estão chegando lá para vocês, como é que você está vendo essa... Olha, eu vou falar, os jovens talentos a gente tem que entender um pouco a cabeça, né? Que às vezes alguns já querem, ou alguns querem já virar diretores do dia para o outro, outros não querem tanto engajamento. Subordinado a nada, né? Que subordinados a nada é um grande desafio. Mas, de novo, eu acho que a TIE começa... Você percebe uma fantasia, um desejo de todos. Então, você vê... A gente recebe bastante universitários querendo conhecer. Tudo ficam encantados, né? Com o nosso escritório, com tudo. E eles querem estar lá, né? A gente vê muita gente que quer estar lá. Claro que a gente passa por um processo, né, de RH, com testes, com entrevistas, a gente tem para aprovação. Quando entra, é difícil você, né, engajar no começo, mas assim, muitos vêm com o sangue nos olhos, querendo desenvolver e querendo aprender. Então, ainda mais com tudo isso que a gente dá de desenvolvimento e processo, eu vou falar que muitos deles ficam assim, empolgados em estar lá e querer desenvolver. Então, a gente consegue engajar bastante desses profissionais. Não é fácil, de novo, porque eles exigem, querem, né? Querem coisas e como crescer.
eles precisam muito, e isso é importante, muito feedback, muito feedback. É Feedback mesmo? é cada minuto. Então, a gente tem lá também o desenvolvimento de RH, políticas de feedback e tudo. Você fala, nossa, um escritório de arquitetura, mas é que não tem jeito, a gente precisa. São pessoas, né? E são pessoas, Uhum. e eles querem ouvir, não precisa ter o momento do feedback. Pode ser qualquer hora que eu tô com você e posso te dar um feedback, falar como você está desenvolvendo e tudo. Então, assim, tem muita gente, posso até elogiar, que colaboram, que ajudam, né? Profissional que entra, tem um mentor, né? A gente fala, você que entrou tem que ter um mentor do lado, para poder te apoiar, pelo menos nos 3 primeiros meses, né? Porque não é fácil. Entra lá, você fala, e agora? Você abre o sistema, né? Eu brinco, parece, você fala, eu não entendo do sistema. A pessoa fala, nossa, eu achei que eu fosse super profissional, mas eu não entendo nada do sistema. Não tem problema, você vai aprender. A gente dá todo o apoio aqui para aprender o sistema e tudo. E 6 meses depois ele quer virar diretor. 6 meses depois ele quer virar diretor. Mas eu vou falar, os que têm capacidade, a gente fala, claro que não diretor, mas por que não ir crescendo, virar um arquiteto pleno, júnior, depois um gerente. Potenciais, E né? a gente olha bastante para os potenciais, sim. Mas eu acho que é um grande desafio para você coordenar, supervisionar o trabalho de 200 e poucos arquitetos. É difícil, mas de novo, é super difícil, por quê? Porque por isso que a gente tem também os diretores de cada núcleo, né? Que tem lá sua supervisão, os gerentes que têm sua supervisão, cada um tem a tua função, né? Para coordenar aquele trabalho, a tua equipe. Mas assim, eu gosto de fazer, eu faço bastante um alinhamento semanal com cada núcleo na parte de arquitetura, olhando projeto por projeto. Quantos núcleos são? Hoje são 7 núcleos de interiores, eu tenho parte de retrofit, né? Tenho de predial, que eu te falei. Então, assim, e a gente olha projeto por projeto, onde... claro que eu não entro em detalhes de cada projeto, que é isso que eu peço para cada um, né, para entrar em detalhe, mas a gente eu consigo olhar se aquele conceito permeia até o final do processo e se nada desvirtuou para a gente poder entregar o que a gente ofereceu, né, para o cliente. Tá lá, e ter projetos com excelência, né, o que a gente quer é ter orgulho de tirar foto, tá num livro e falar, gente, olha que orgulho que é fazer um projeto inspirador. Então, e esse já qual é o número do livro? Que Ai, agora você me fizeram? pegou. 1, 2, 3. Acho que deve ser o sexto. Aí, Deve ser o sexto, esse que a gente lançou. Porque teve uma coleção. Queremos o ano que vem lançar outro. Vamos ver. Tudo bem. Se a gente conseguir. Então, assim, é um desafio constante, mas isso a gente mantém um pouco a qualidade, mantém as pessoas olharem realmente para os projetos, para cada detalhe. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, vocês como um escritório de ponta, com referências internacionais, guide de marcas, né? Sim. Quando chega aqui para fazer uma tropicalização disso, encontra dificuldade com produtos, onde você acaba tendo assim, olha, tem que ter uma linha específica para isso. Desenvolva um projeto. Não, a maioria, não, a gente tem. Se não tiver um produto exatamente específico, a gente encontra e tenta até convencer lá, porque realmente, às vezes tem que ser aquele fornecedor daquele e que não dá, e que fica inviável você importar um sistema de divisória autoportante que você vê lá nas feiras, só que você fala, e aqui, né? Onde tá aquelas cabines, não as cabines pequenas, mas as salas grandes que você fala, isso daqui não dá, mas dá pra gente tropicalizar de outras formas, eles acabam desenvolvendo ou aceitando. O pessoal lá fora falando, não tenho o que fazer. Muitas vezes também vê a diferença de preço entre importar e o que seria para o que a gente tem aqui. E eu acho que a gente já tem bastante coisa, algumas coisas ainda não temos, né? Muita qualidade de revestimentos, acabamentos, que lá você encontra e aqui você fala, cadê? Não tem, né? Ou mão de obra mesmo. Também. Que feiras que você costuma visitar, internacionais?
passando? Alemanha, Chicago. Bom, Alemanha, Chicago, que sempre vai. Eu não fui ainda na de Milão, que eu acho que é mais de design, uma coisa mais específica, mas tem gente que vai, né, e traz pra gente toda essa informação, referência. Mas o que eu acho mais importante, além dessas feiras, claro, que tem... E aqui a gente não pode esquecer que tem tem. revistas digital que precisa ir, né? Sempre a gente pega alguma coisa, a gente pega. Mas mais importante que isso, eu acho, é viajar e vivenciar e olhar quais são as tendências, né? A gente vê muitas tendências fora de feira. Você vê olhando, visitando escritório, visitando espaços, visitando... seja toda a parte de arquitetura, predial, você vai para o outro lado do mundo, você vê cada soluções e arquitetura totalmente diferentes, você consegue trazer para cá. Então, eu acho... é o maior incidência de projetos bons? Eu acho que China, né? Então, isso que eu ia falar. China tem projetos bons. Hoje, para a parte de predial, a gente vê muito Dubai, Singapura. Eu estava o ano passado em Singapura. Singapura para escolas, educação, prédios. Espetacular. Aeroporto também, nem se fala. É lindo, mas assim, a gente vê. E aí, lá que se acaba vendo bastante soluções e bastante inovação do que é. Então, eu acho mais para o lado asiático. Tem bastante coisa. Claro, soluções, Estados Unidos também tem, mas eu vejo bastante falar também. Interessante. mas eu acho que lá da Ásia tá mais... Tá. Porque você fica imaginando que as grandes sedes dos bancos estrangeiros... que tá Não, estão todos... Você fala vem dos Estados Unidos. Estados Unidos, então. Por isso que eu imagino que... Mas as soluções e inovação, você vê muito lá. Estava agora, de novo, ano passado em Singapura, e o que você tem de soluções? Prediais, então, os edifícios assim, com soluções de sustentabilidade e como é feito, construções assim, e educação também lá. Educação lá não tem igual. Então, você acaba trazendo, né, e pesquisa e tal, e a gente participa de alguns grupos que trazem também para a gente o que está acontecendo lá fora, para a gente poder incorporar e vai desenvolvendo aqui também, né? Às vezes a gente se conversa internamente, por que não trazer soluções também de inovação aqui? Porque é um grande desafio, né? Você trazer como cliente marcas internacionais, né? E fazer essa tropicalização, né? E que tem bastante, né? As multinacionais, você vê aqui, já vem com guide pronto, já vem até que às vezes com um esboço pronto e a gente tem que adequar. Mas normalmente, assim, se adequa ao que a gente tem e não tem. De novo, uma coisa ou outra que eu gostaria de ter e que não tem, você fala por que a gente não tem aqui, mas na maioria a gente consegue atender. Como que você enxerga o futuro da arquitetura corporativa? Eu acho que cada vez mais os espaços vão mudar, vão se adequar aqui ao que a gente quer. As empresas agora estão voltando, e eu vou falar que estão voltando mesmo. Estão voltando mesmo, então estão buscando mais lajes. Então a gente vai ter que se reinventar ainda mais com os espaços, né? Que nem eu falei, trazer essa hospitalidade, mas um pouco a mais, né? Porque o que vai fazer diferença? Como que vai trazer as pessoas? Porque grandes empresas já decretaram, quero as pessoas de 5 volta. dias. 5 dias, né? Tem outras empresas que a gente está montando que em 2026, 1º de janeiro, tem que estar pronto, que vai decretar todo mundo voltar para o trabalho. Então a gente tem que se reinventar e tem que... Mas é muito louco, né? Porque em 6 anos, né? Você pega um período de pandemia. Muda, né? Anos. Era assim, era tudo... Acabou as férias. Não, acabou tudo, né? Porque mudou o conceito, mudou absolutamente tudo, né? E assim... Acho que viu que não tinha tanta produtividade, voltou, né? Claro. Sai daquele negócio, todo mundo no escritório, todo mundo para casa, aí começa a voltar e... Então, assim, quando a gente pega... E hoje, antigamente que eu via algumas pessoas falando, não, de jeito nenhum, não vou voltar, hoje já estão falando, não, eu tô vendo que eu perdi muito o contato com as pessoas, eu perdi a cultura, eu perdi o que eu tinha de
importante lá. Então, quer voltar até Eu- os escritórios para poder... Eu entendo que muitas vezes um isolamento, né, da pessoa no ambiente, ela acaba acho que se tornando até depressivo, né? Aquela dinâmica que a gente vê no escritório de vocês, de gente subindo, descendo, parece uma cidade. Um vai tomar café, outro encontra... E é alguém, isso fala que com tem o que outro. ser nos É uma escritórios, é dinâmica uma que dinâmica precisa ter, diferente. A porque- gente tem encontro Né? nas salas de Não é? reunião, encontro de No todo café, mundo no você, espaço, por no exemplo, café. auditório. Resolve muita coisa, né? É o que eu falei, o café, É. comida. O café resolve muita coisa. Sim. Você vai, você já... E isso vai ser uma tendência muito grande agora. É porque não dá pra gente prever, eu vou falar daqui 5 anos vai manter isso. Você ou não. viu, a gente em pouco tempo Em teve a gente, em 2 5, 6 anos, mudou transformações. completamente tudo. Né? Completamente tudo, O que a gente vai ter, claro, cada vez mais, a gente já tem, mas cada vez mais, melhorar as soluções de acústica, Sim. tecnologia, Qualidade do ar. qualidade do ar. Aliás, sobre tecnologia um pouco, a gente não falou, a gente tem uma empresa também parceira, que a gente é sócio junto, que entra com a gente para entender toda essa parte de tecnologia das empresas e poder oferecer os sistemas, então, que pode gastar de 1.000 a 1 milhão, softwares e tudo. Então, isso muda também, né? Muda. Como que vai aplicar a tecnologia no ambiente, então essa parte de acústica, parte de mobilidade, flexibilidade também. Quanto mais flexível, melhor. A gente já tinha isso, mas hoje muda um pouco, né? A flexibilidade em todos os espaços, não é só uma sala de reunião ou outra. Então, é uma transformação constante, né? A gente está chegando ao fim. Já? Já. Conversa então... Já? Passa rápido. Passa rápido, né? A gente... Que você fala muito bem, comunica muito bem o que você faz. Eu falei rápido demais? Não, Não, mas é que assim, o aprendizado, né, que você acaba passando pra gente, flui tão natural, né? Foi muito natural, é muito bom ouvir. Então a gente não muito bom, percebe gostei o tempo muito passar, de estar com né? vocês também. Mas antes de encerrar, eu gostaria de perguntar o seguinte, o que é ser arquiteta e o que é arquitetura para você, Estela? Olha, eu vou falar. Arquitetura, em geral, todo mundo sabe, né? É transformar o sonho das pessoas em realidade. Para mim, eu vi um outro lado da arquitetura. Além disso, claro, né? Que a gente pega e transforma em realidade, a gente olha muito para a funcionalidade, para a produtividade, para o engajamento das pessoas. Então, é claro, não só transferir o sonho, como olhar para todos esses aspectos, né? Principalmente na arquitetura de interiores de escritório. Mas para mim também foi um grande desafio, porque lá na TIE eu tive também que olhar a arquitetura não só nesse aspecto, mas também toda a estratégia do negócio, né? Olhar a arquitetura, juntar com toda essa área de tecnologia, de área técnica e junto com o budget. Então, olhar esse processo inteiro é uma grande arquitetura, né? Como você transforma um sonho até aquela implantação, passando por todas essas etapas. Então, eu acho que, além de transformar o sonho do cliente, da pessoa que está nos passando aquilo, é olhar também para ajudá-los também em toda essa parte de produtividade, funcionalidade dos espaços. E quanto mais produtivo, mais funcional, você vai chegar mais ao seu objetivo e dá orgulho quando você olha e você fala, eu não só implantei, como depois eu vi o resultado das pessoas utilizando aquele espaço. E deu certo. Então isso daqui, para mim, é muito gratificante, é muita satisfação. E é claro, e olhar a satisfação do cliente. Então a gente olha assim, para mim um cliente satisfeito serve mais que qualquer coisa. Ele indicando para outros ou ele contratando a gente novamente para isso, não tem melhor satisfação e assim, a gente tem muito orgulho do que faz, né? É o que você fica de um bom trabalho, né? Quando ele te indica ou acaba fazendo um novo contrato, né? É sinal que você fez a coisa bem feita. E quer continuar junto. E quer continuar tem a confiança e credibilidade. Confiança e credibilidade, É isso que a gente tenta sempre.
Stella, obrigado. Muito obrigada a Obrigado, vocês. Stella. Uma Adorei honra. estar com Obrigado. vocês. Obrigado. É uma honra recebê-la aqui, Para mim também, uma honra estar aqui com vocês. compartilhar toda essa trajetória, né, Nádia? De Isso, quase 30 muito. anos. Muito bom. Muito 30 bom. anos de escritório, mas 27 de carreira dentro da Exatamente. AW. E Muito nunca obrigado. entrevistamos um escritório de arquitetura com mais de 1.000 funcionários. Pois é, Não primeira a vez, primeira então. vez. Não, o Sérgio teve com a Bom, o gente. Sérgio sim, mas é o mesmo. Né? É o mesmo, então. É. Não, e é engraçado porque a gente entrevistou o Sérgio até, foi no momento justamente logo após a pandemia. Então, assim, Tinha uma Era- outra era uma questão, outra visão, uma né? outra visão. e hoje, depois de acho que 2, 3 anos, né? Acho que Isso. fazem 3 anos que Uhum. a gente entrevistou o Sérgio, a gente já vê uma nova visão É. do que Uhum. aquela Do que é. jornada. Quanta Então, coisa correu, você vê. passou, né? É. Daqui 3 anos a gente fala de novo. É, Mas por é- isso que é importante, porque Tudo novo, né? é tudo novo, né? Porque independente de a gente já ter conversado lá atrás, né? Você vê que nessa jornada de 2, 3 anos, né? Mudou tudo. É. Tudo E é novo. importante a gente atualizar e ver o que vem pela frente. Né? Por É. isso que quando eu te perguntei, né, como é que você enxerga, né? Não dá pra gente fazer uma previsão de 50, pode ser que daqui a um ano mude tudo. Mas a né? gente Mas tem um A gente fala, planejamento para aquilo. né? olhando para a visão, a gente acha que vai naquilo, Que vai mas muita é. coisa acontece, né? Que aí troca o percurso. Obrigado pela participação. Obrigado, Obrigado, gente. Stella. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham e até o próximo programa.